pessoal! Nesse trabalho, nós poderemos experimentar um pouquinho dos ares e da dinâmica que faziam a década de 70 ser tão original e determinante para os novos tempos. A sociedade se autorizava em todos os segmentos: política, economia, música, cultura, ciências, tecnologia, esporte, lazer. São tantos acontecimentos que não podemos ignorar. Venham conosco nessa incrível retrospectiva. Quem não viveu, verá. Meu nome é Maria Eduarda. Vim falar sobre a política no Brasil. Durante a década de 70, 3 generais se sucederam no governo do Brasil: Médici, Geisel e Figueiredo. O AI-5 se vigora por quase todo o período, assim como o sistema bipartidário, com a Aliança Renovadora Nacional, Arena, dando sustentação ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, fazendo oposição. Os movimentos sociais no Brasil passaram a identificar-se a partir da década de 70 com fortes movimentos de oposição ao regime militar, mantendo uma luta social e uma forte resistência à ditadura e autoritarismo estatal. Diante das críticas e a população descontente, os militares lançaram os atos institucionais. Eram documentos que fortaleciam os poderes do presidente. Assim, ele podia baixar decretos sem precisar de aprovação do Congresso. Além disso, os atos institucionais censuravam os meios de comunicação. Qualquer contestação política moderada a um protesto por liberdades democráticas ou crítica ao governo pode ser tida como uma subversão. Bom, isso foi um pouco sobre a política do Brasil na década de 70. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou da turma 500 e hoje vou falar um pouco sobre a ditadura. Bom, a ditadura foi um regime político no qual os militares tinham a política em suas mãos. Teve o início em 1964, com um golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o presidente que tinha sido eleito pelo povo. A ditadura foi marcada por extrema violência, como prisões, torturas e assassinatos. Também era muito autoritária, negando a participação da população nos meios de comunicação, na expressão literária e artística. Durante esse período, tiveram 5 presidentes militares, que através dos atos institucionais aumentavam o poder deles sobre a população. Teve um momento da economia do Brasil que ficou conhecido como milagre econômico, pois muitas empresas estrangeiras investiram no Brasil, mas os salários continuaram baixos para os trabalhadores e os ricos ficaram mais ricos. Em 1978, começaram a ocorrer muitas greves e manifestações das cidades pedindo que tivessem eleições diretas para o presidente da República. Essas manifestações ficaram conhecidas como diretas já. Esse regime só acabou quando José Sarney assumiu a presidência e ele foi o primeiro presidente do Brasil após 21 anos da ditadura militar. Bom, essa foi minha pequena explicação sobre a ditadura militar. Espero que você tenha gostado e muito obrigada. Olá, meu nome é Eric e o meu é Levi e juntos vamos falar sobre o trabalho da Feira Cultural da década de 70. Você sabia que Martin Cooper é considerado o pai do celular? O inventor Martin Cooper é um engenheiro visionário que foi líder da equipe que criou o Dynatac da Motorola. O celular pesava mais precisamente 793 gramas. A primeira chamada de celular foi realizada por Martin Cooper. Uma curiosidade, a segunda chamada foi feita por um repórter da New York Times, enquanto Martin atravessava a rua. Uma curiosidade do celular dessa época:
A bateria aguentava 30 minutos de chamada e demorava 10 horas para ser carregada. Agora com meu amigo Eric Pietro. É fato que uma das maiores inovações tecnológicas mundiais é a televisão. No Brasil, sua versão em cores chegou em 1972 e foi o gosto do brasileiro, resumindo em 4 milhões de TVs vendidas durante a década de 70. A primeira transmissão feita pela tela colorida foi a Festa da Uva de Caxias. Sobre a década de 1970 em entretenimento. A década de 70 ficou conhecida como a era da disco music. As discotecas eram casas noturnas parecidas com as baladas de hoje, com forte show de luzes na pista de dança e com o DJ comandando o som. As músicas mais conhecidas nas discotecas eram os Bee Gees com Stay Alive, que foi o tema do filme Os Embalos Sábado à Noite. As Frenéticas com Kaya Nagandaya, que foi a abertura da novela Dancing Days. O Michael Jackson com Don't Stop Till You Get Enough. E os Village People com MCA, que foi a trilha da novela Dancing Days. Vai. As novelas mais famosas foram A Viagem, que foi um grande sucesso na Rede Tupi, que ficou em primeiro lugar no Ibope, e Dancing Days, na TV Globo, que lançou moda nas discotecas e foi o auge da era disco. Os desenhos mais animados da época dos anos 70 foram Super Amigos, Tutubarão, Barba Papa. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um grande sucesso para os adultos e crianças. Os artistas nacionais mais famosos da década foram Tim Maia, Raul Seixas, Elis Regina e Tom Jobim, Rita Lee e Milton Nascimento. Olá, meu nome é Felipe Moraes Luciano Araújo da Turma 500. Hoje eu vim falar sobre as brincadeiras dos anos 70. Antigamente existiam muitas brincadeiras, como batatinha 123, pular elástico, cama de gato, telefone sem fio, entre outras. Mas hoje eu vou falar apenas dessas três. A primeira brincadeira se chama amarelinha. As crianças desenham com um giz de cera ou com uma pedrinha este modelo aqui. Em seguida, as crianças pegam uma pedrinha pequena e fazem assim, ó. O primeiro jogador taca a pedrinha no número 1. Aí taca. Aí ele não pode pisar no número que tiver a pedrinha. Então ele já pula pro segundo. Lembrando que sempre tem que ter uma perna em cada número. Então ele vai assim, chega no céu. Quando chega no céu, ele vira, faz a mesma coisa. Aí ele chega aqui, pega a pedrinha e pode ir. Entendeu? Aí o primeiro jogador passa pro segundo. O segundo jogador vem, taca no número 2 e pula aqui. Ele não pode pisar, lembrando que ele não pode pisar no número que tiver as pedras. Então ele pula aqui e faz a mesma coisa até chegar no céu. Chegou no céu, vira, faz a mesma coisa. Ele pisa aqui,
pega a pedrinha e vai. Entendeu? Aí assim em diante, quem chegar no céu por último ganha. Então, o segundo jogo é rodar peão. Rodar peão é esse brinquedinho aqui de madeira com a ponta de metal. Você pode enrolar no barbante e em seguida tacar no chão. Quando tacar no chão, ele vai ficar girando. Você pode fazer várias coisas com ele girando, como tipo, pegar o barbante, enrolar nele, tacar pra cima e pegar, ou pegar no chão assim, e continua. Aí se você quiser fazer de outra forma, você pode desenhar um círculo enorme aqui e chamar mais pessoas para brincar com você. Então, todas as pessoas tacam o peão e o peão que girar por último ganha. O terceiro jogo é bola de gude. Bola de gude, você desenha um círculo, em seguida bota as bolinhas de gude dentro do círculo. Aí com a bolinha de gude, você taca e tem que tirar as bolinhas de gude de fora do círculo. Se você tirar mais bolinhas de gude do círculo, ganha. Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo. Os anos 70 se tornaram muito importantes para o futebol, especialmente no Brasil, que já era conhecido como um grande amante do esporte e dono do futebol arte, mas andava com sua confiança um tanto quanto abalada em virtude dos resultados negativos das Copas do Mundo anteriores. Mas tudo mudou quando o Brasil se tornou tricampeão do mundo na Copa que aconteceu no México. Mas não foi apenas o campeonato que acabou ajudando a tornar o futebol que seria chamado de futebol arte ainda mais popular aqui no Brasil. Uma série de outros elementos ajudaram a tornar o futebol ainda mais conhecido por aqui. Um deles foi justamente o fato dos jogos terem sido televisionados de forma direta pela primeira vez, em preto e branco. Os brasileiros que tinham televisores conseguiram acompanhar os jogos pela primeira vez, mas não foi apenas o Brasil que se tornou a principal atração da Copa do Mundo de 1970. Outros fatos, como o chamado Jogo do Século, acabaram chamando a atenção de todo o planeta. Foi assim que a partida entre a Alemanha Ocidental e a Itália foi chamada. A Itália venceu ao final por 4-3, sendo o único de todas as Copas do Mundo com 5 gols marcados na prorrogação. E no campeonato de futebol local, alguns times chamaram a atenção dos brasileiros. O Palmeiras conseguiu se consagrar no primeiro time paulista a ser campeão brasileiro e o primeiro bicampeão, tendo conseguido esses títulos nos anos de 1972 e 1973. O Internacional de Porto Alegre, um time do Rio Grande do Sul, roubou as atenções do Brasil inteiro a partir da segunda metade dos anos 70, pois conseguiu se consagrar vitorioso nos anos de 1975, 1976 e 1979. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé, Tostão e o técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Com estes 11 jogadores como base, o Brasil conquistou a Copa do Mundo em 1970, no México, há exatos 51 anos. Conquistou também o inédito tricampeonato, a posse definitiva da taça Jules Rimet, com o coração e mentes de torcedores ao redor do planeta. Bom dia, meu nome é Antônio Travalia e hoje eu vou falar sobre o cinema da década de 70. Os cinemas eram um sucesso, a qualidade não era como a de hoje em dia, mas era boa para a época. Aqui podemos ver alguns filmes de ação, que são Star Wars e Mad Max, que são um sucesso até hoje. Aqui também temos filmes de romance, Notebook e Love Story. E aqui filmes de comédia, Um Jovem Frankenstein e a Fábrica de Willy Wonka, a Fábrica de Chocolate de Willy Wonka. E aqui temos filmes de terror e aqui de animação. Então foi isso. Eu sou a turma Lutas Maquiados, hoje vou falar sobre alguns livros da literatura dos anos 70 que fizeram fama por lá e não ficaram por lá, até hoje são falados. Alguns mesmo viraram filmes seriados, como O Menino Maluquinho e a Chapeuzinho Vermelha. O Meu Pé de Laranja Lima nos ensinou uma mensagem muito importante sobre o afeto e o que a ausência dele pode causar na construção de uma pessoa.
na construção de uma pessoa. E claro, não podemos esquecer desse A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi escrito por um escritor muito conhecido, Monteiro Lobato. E esse livro é muito importante para a formação de uma criança. Na década de 70, começaram a ser utilizados lanches rápidos, como o cachorro-quente com pão, salsicha e ketchup e os espetinhos. O espetinho de salsicha, queijo e azeitona. Em festas infantis, eram feitas as balas de coco caseiras e o bolo envolvido com papel alumínio. Se o bolo fosse muito grande, não era envolvido. No caso da década de 70, alguns doces ainda existem, como a bananada, o chapeuzinho de chocolate e o gamadinho, que antes era chamado de dadinho. E alguns doces mudaram a embalagem, como Mirabel, Lolo e Nescau. E no caso de outros, alguns pararam de existir, como o sorvete em máquina. Oi, meu nome é Giovana Lopes, sou da turma 500 e vim apresentar o meu trabalho sobre a Feira Cultural da moda dos anos 1970. As mulheres dos anos 70 usavam roupas coloridas e babados, vestidos curtos e justos, calças boca de sino e jaquetas de couro. Cabelo e maquiagem também fazem parte da moda. O corte de cabelo pigmalion 70 estava na moda entre os homens e as mulheres. Maquiagem era o que mais destacava nos rostos. Batom vermelho, lápis de olho preto e sombras escuras e fortes eram o que todos usavam. Esse foi o meu trabalho sobre a moda dos anos 70. Veja aqui no cartaz. Foi uma das mais dançantes de todas. Estava em alta black music.